Vamos dar uma ideia inicial e depois com mais detalhes dessa proposta de integração no Spider. Vamos abrir um projeto, criar um projeto rápido de forma ilustrativa, definir uma produção, eliminando essa primeira atividade default, vamos definir uma estrutura básica com duas partes: administração, produção. Dentro da administração vamos definir três partes principais e dentro da produção vamos definir várias outras partes, aqui ditas principais também. Essa estrutura é uma estrutura cujo nome é uma EAP por produção. Por produção. E se nós classificarmos agora, dentro de campos livres, os centros de custos dessas partes, desses pacotes, assim como os responsáveis dentro da estrutura organizacional, como faríamos isso? Novo campo, C, Cost Breakdown Structure, nível 1. Outro campo, Cost Breakdown Structure, nível 2. E para efeito de organização, novo campo, Organization Breakdown Structure, nível 1. Novo campo, Organization Breakdown Structure, nível 2. Se nós classificarmos, então, o nosso trabalho a ser produzido, e aqui chamado de pacote de trabalho, digamos na classe 45.000, a título de investimento, e na classe 55.000, a título ilustrativo de operação. E dentro de investimento nós temos o grupo 001, uma classificação contábil específica, mas temos também o grupo 002, dentro de outra classificação. E no investimento, mas agora na operação, nós temos o grupo 001 e o grupo 002. Com isso, nós classificamos dentro da estrutura de produção as responsabilidades contábeis. E agora, assumindo presidência como elemento mais alto de uma organização, de um primeiro nível, segundo nível, poderíamos ter diretoria técnica, diretoria operacional, diretoria técnica e diretoria administrativa. É de forma ilustrativa, de forma apenas como exemplo, nós conseguimos criar um layout, que nesse caso vai ser chamado de modo para cadastro. E podemos criar também estruturas a partir desse modo de cadastro. A estrutura a partir do modo de cadastro, então, a estrutura a partir do modo da produção é criada por essa estrutura e nós vamos usar os campos de custo para classificar a partir do primeiro elemento, depois pelo segundo, chamando essa estrutura de CBS, ou por centros de custeio. E poderíamos criar uma outra estrutura a partir da estrutura de produção classificada
em cima dos campos livres organizacionais. Primeiro o nível mais alto, depois o nível mais baixo, e chamaríamos de, por exemplo, OBS, por estrutura organizacional. Bom, nesse caso, nós temos uma estrutura analítica de produção, uma estrutura analítica de custos, temos os mesmos pacotes sendo apresentados em cima de uma estrutura analítica de custos e temos os mesmos pacotes sendo apresentados em função da estrutura hierárquica de comando ou de responsabilidade. A mesma quantidade de pacotes é agora apresentada sob diversas classificações. E, em particular, essas três são muito convenientes e eu diria até que são mínimas para começar base para fornecer elementos para futuro controle. Se nós trabalharmos a visão de estruturas, vamos ter um entendimento de EAP, CBS, ou estrutura analítica de custos, e estrutura analítica organizacional. É a divisão do trabalho em função da estrutura organizacional, fechando assim o conceito de integração daquilo que será produzido e agora nesse tópico das atividades a serem realizadas para essa produção, da sequência de produção a ser apresentada dentro dessa classificação organizacional de custeio, além da tradicional classificação de produção.